Aí nós lemos o verso 9, que fala de um homem muito importante, que quem é meu discípulo há mais tempo sabe que eu sempre retorno a falar desse homem, porque a vida dele tem lições importantes para nós. Diz assim o verso 9: Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Pode se assentar? Nós vamos orar, mas antes da oração, nós vamos mudar um pouquinho hoje. Eu preciso orientar o nosso coração. Preste atenção, olha só que interessante o que o Espírito Santo tem a nos ensinar na vida desse homem, na vida desse homem de Deus que transformou a sua geração, que transformou, né, a história da sua família. Diga comigo, nomes. Crônicas fala disso. Um grande desafio para o leitor da Bíblia, para você que está lendo a Bíblia anualmente. Eu estou fazendo a minha leitura anual, já é o segundo ano que eu estou finalizando. Agora em novembro eu termino a leitura da Bíblia anual. E para aquela pessoa que começa a ler, que já tentou ler a Bíblia, um grande desafio que muitos desistem, primeiro é o livro de Levítico. Você começa em Gênesis, Gênesis é legal, Gênesis tem história, Gênesis é muito bom. Aí vai para Êxodo, Êxodo é legal também, tem muita história, é um negócio que te cativa. Agora, você chega em Levítico, o negócio começa a apertar, começa a sentir sono, é complicado, é um desafio, não é fácil. Ninguém aqui, quando eu falo para os irmãos lerem a Bíblia, eu não quero que você entenda que eu acho que é algo fácil, eu sei que é um desafio. Ser cristão, na grande realidade, é desafio, não é fácil ser crente de verdade. Ser crente, diga, meia boca, que nem diz o gaúcho, né? Crente meia boca é a coisa mais fácil do mundo. O mais fácil é ser crente de meia tigela. Agora, crente de verdade é difícil, é um desafio forte. Então, ler a Bíblia também não é fácil, é um desafio. Orar não é fácil, orar todos os dias é um desafio. Se eu, nascido na igreja, pastor, sacerdote desse lado, dessa casa, sinto esses desafios, né? Sinto que não é fácil, imagina os irmãos crentes, né, que estão ali lutando para serem cristãos. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Orar todos os dias, ter uma vida de santidade, não é fácil. Você, muitas vezes, tem pessoas que têm dificuldade de sair de casa, vir aos cultos, manter uma frequência nos cultos, também não é fácil. Agora, ler a Bíblia também não. Então você encontra um desafio em Levítico. Outro desafio, grande desafio que você vai encontrar na sua leitura é o livro de Crônicas. O livro de Crônicas, ele tem listas de pessoas. Na época não existia tabelionato, o registro das pessoas era à mão. Para você saber de onde uma pessoa veio, você tinha que ir na genealogia da pessoa escrita à mão, pelos escribas. E aqui nós temos muitos nomes. Se você que está com a Bíblia aberta aí, olha, dá uma olhadinha por cima assim na sua Bíblia. Para onde você olhar, você vai ver nome. Boaz, Abigail, Axa. Inclusive os irmãos aí, quando tiver dúvida de algum nome para colocar no cachorro, no gato, no filho, você vai para a Crônica, você vai achar milhões de nomes daqui, né? Otiniel, Ezequias, Manassés, Josias. Para onde você olhar tem nome. Aqui tem listas de nomes. Muitos nomes, muitas pessoas. Agora, o que eu acho interessante nessas listas de nomes da Bíblia é que o Espírito Santo, principalmente no capítulo 4, ele começa lá no verso 1 a falar um monte de nome, né? Se puder colocar para nós vermos aí, Pérez, Esrom, Camer, Ur, Sobal. Aí ele vai falando um monte de nome. Vai verso 3, foram filhos do pai Etã, um monte de nome. Verso 5, mais nome, duas mulheres, Elá e Naara. Verso 6, mais nome. Verso 7, mais nomes. Verso 8, mais nomes. Filho de Harum. Quando chega no verso 9, presta atenção, redobra a tua atenção. Quando chega no verso 9, o Espírito Santo para. Até então você vinha lendo nomes sem história. Agora quando chega em Jabes,
Opa! O Espírito Santo faz uma pausa e começa a falar da vida de Jabes. Porque Jabes se destacou no meio de tantos nomes. Jabes teve atitudes na sua vida que chamaram a atenção de Deus, a ponto de Deus parar o relato bíblico para começar a falar daquilo que Jabes fez. Porque Jabes fez coisas diferentes, a história de Jabes na Bíblia é contada de forma diferente. A primeira coisa que o Espírito Santo está falando para você nesta noite, através da vida desse jovem pastor e profeta, é: quem é você no meio da multidão? Quando as listas dos nomes forem citadas daqui a 10 anos, quando os demônios lá no inferno começam a falar: olha, lá na igreja do pastor Billy, lá na igreja de Santa Maria tem o fulano, tem o ciclano, tem o beltrano que vai na igreja, tem o outro lá que vai na igreja ainda, e os demônios vão falando para o outro, né? Como é que a gente vai atacar essa pessoa nessa semana, como é que a gente vai fazer essa pessoa cair? Aí quando chega no teu nome, o que é falado sobre você? Quando chega no teu nome na roda do chimarrão, lá na casa aí das pessoas aí, dos teus parentes, o que é falado sobre a tua história? Qual é a marca que você deixa na vida das pessoas que conhecem você? Quando chega o teu nome lá no trabalho, quando chega o teu nome na família, quando chega o teu nome nos céus, através da pena do Espírito Santo, o que é dito sobre você? Fulano nem fala desse fulano aí, é um baita do hipócrita, finge que vai na igreja, mas vive outra coisa totalmente fora da igreja. É isso que falam sobre você? Ciclano? Não, ciclano, opa, não zomba da fé do ciclano, porque a fé do ciclano é uma fé verdadeira. Fulana, fulana, na verdade nem vamos falar com ela, porque é uma baita de uma fofoqueira, essa daí falou com ela, caiu, né? Não, nem pede oração para essa daí, que ela está mais atribulada do que aquele que pede oração. Ciclana é mulher de oração. Se você está precisando de algo, peça para ela que ela vai orar. Que legado, que história você deixa na vida dos teus colegas, da tua família? Quer que as pessoas comecem a respeitar a tua vida e a tua fé? Viva uma fé verdadeira. E as pessoas vão respeitar você. O pessoal do mundo não zomba de crente verdadeiro. Eles só zombam de crente que eles sabem que é falso. Aí eles zombam, porque eles sabem que é falso. Agora, quando você é um crente de verdade, eles têm temor para falar. Porque você é crente verdadeiro. Porque você tem uma história. Quando chegar lá o teu nome, fulano, ciclano, beltrano, verso 9, Jabes. Bom, o que a gente tem a falar sobre Jabes? A gente tem a falar dele, que ele... olha só, foi mais ilustre do que seus irmãos. O que é ser uma pessoa mais ilustre? É uma pessoa que se destacou. É uma pessoa que foi fora da média. É uma pessoa cuja história ela é totalmente diferente da dos outros, da multidão. E é uma pessoa que tinha tudo para dar errado. Na verdade, Jabes é um homem que, na sua história de vida, tinha tudo para ser a pior pessoa desta terra. Presta atenção. Aqui a Bíblia diz que a mãe de Jabes deu esse nome para ele por causa do seguinte, porque com dores o dei à luz. Diga comigo, dor. Diga mais forte, diga dor. O nome Jabes ou Jabes no hebraico é um vocábulo que muito facilmente remete à ideia de dor. Então a palavra dor no hebraico e o nome Jabes, eles são muito parecidos. E na cultura hebraica,
quando uma mãe ia ter um filho, ela normalmente dava o nome para aquele filho de acordo com aquilo que acontecia no parto. Então, quando Esaú e Jacó nasceram, e Jacó nasceu segurando o calcanhar, né, de Esaú, o nome foi dado ao usurpador, aquele que trai. Se você estivesse tendo um filho e aquele filho nascesse, acontecesse um terremoto, você daria o nome terremoto para a criança. É um exemplo, para você entender como era a cultura da época. Jabes, quando nasceu, ele recebeu esse nome, e ele foi chamado durante toda a sua infância sob esse nome: filho da aflição, filho da dor. E a gente sabe, muito comum você entender que tudo aquilo que você tem na tua infância determina aquilo que você vai ser na tua vida adulta. Então a infância, ela é delicada porque nela são lançadas as sementes daquilo que a pessoa vai ser quando for adulta. Nós devemos cuidar das crianças e daquilo que nós falamos para as crianças. Você que é pai, cuida daquilo que você fala na presença do filho. Isso determina muito daquilo que ele vai ser. Então você tem que tomar cuidado com essa educação que você dá muitas vezes para as crianças. Porque isso é bíblico. Você precisa manter uma postura. E isso daqui é verdade. Tanto é que Jabes ele nasceu com esse karma, ele nasceu com esse rótulo. Você imagina, eu sempre dou esse exemplo quando eu falo dessa mensagem. Imagina os parentes distantes chegando lá na casa e a mãe apresentando: olha, esses filhos aqui são os meus filhos. Aqui está o Davi, né, a dádiva de Deus. Aqui está o Mateus, presente de Deus. Olha que nome bonito, Mateus. Aqui está o Billy, que é o meu nome, né? Significa príncipe. Diga glória a Deus aí. Significa mesmo, pode pesquisar. Príncipe de Deus, né? Pastor Billy. Aqui está a Sara, que significa princesa. Olha como Deus é maravilhoso, né? Billy significa príncipe, Sara significa princesa. Então, maravilha. Realmente significa princesa no hebraico. É um nome hebraico. Então, está aqui a Sara, princesa de Deus. Está aqui a Ana, graça de Deus, né? A palavra nome Ana. Está aqui o Elias, Deus é juiz, Deus é forte. Ou seja, está aqui o Emanuel, Deus conosco, Deus presente. Olha só que significado maravilhoso, né? Que a pessoa carrega. Tá, e esse baixinho aqui, esse daqui é o Jabes. Esse daqui é o filho da minha aflição. Esse guri aqui é aquele que me causou dor quando nasceu. Esse daqui é o problema da família, esse daqui é o obstáculo da família. Essa criança aqui me trouxe muita dor. Esse é o Jabes. Imagina a criança, o Jabes pequenininho ouvindo isso, né? Esse filho aqui, quando nasceu, me trouxe dor. Ele é o dor da mãe. Ele é a dor da mãe, ele é a dor de cabeça. Ele é a dor do meu corpo. A pior coisa que pode me acontecer foi esse filho nascer. Foi esse Jabes, esse filho da minha aflição, filho do meu pranto, essa dor, esse filho, esse Jabes, essa pessoa que atrasou a minha vida, que me trouxe cicatrizes. Aí Jabes nasce limitado diante dos seus irmãos. Todavia, a história de Jabes, um homem que tinha tudo de acordo com as teorias sociológicas e psicológicas para dar errado. Você vai pegar um Freud da vida, o Freud vai dizer para ele: olha, a relação que esse Jabes estabeleceu com a mãe dele, esse complexo de Édipo que ele teve, foi totalmente mal resolvido. É o filho da aflição, por isso que ele não dá certo em nada. Você vai pegar o Karl Marx, ele vai falar: olha, de acordo com esse ambiente social aí que Jabes foi criado, essas condições familiares, tem tudo, determinismo biológico, sociológico, para dar errado esse homem, essa mulher, essa pessoa. Então, para os teóricos do mundo, Jabes tinha tudo para dar errado. Agora, o testemunho da vida de Jabes é totalmente contrário. A Bíblia diz que de todos os seus irmãos, aquele que tinha tudo para dar errado se tornou o mais ilustre dos seus irmãos. Um homem que tinha tudo para dar errado se tornou nas mãos de Deus um homem que, dentre tantos nomes, teve um testemunho de vida digno de ser exemplar e louvável. Aqui Deus está dizendo outra coisa para você: não importa de onde você veio,
Não importa quem foi a tua família, não importa se teu pai não prestava, se tua mãe não prestava, não importa qual é o teu seio familiar, não importa o que você viveu no passado, há 2 anos, há 10 anos, não importa o teu contexto passado, o que importa é se hoje você vai decidir mudar o teu futuro. Porque em Deus, você como Jabes tem toda a capacidade, querido e amado irmão, de mudar a história da tua vida e da vida da tua família. Essa história de pai foi bêbado e filho é bêbado não existe em Deus. Essa história de pai foi viciado, filho é viciado não existe em Deus. Essa história de fulano foi não sei o que, por isso que o ciclano é assim, não existe em Deus. Se você for uma pessoa que está ouvindo a voz de Deus, você pode mudar o teu futuro. Agora, por que Jabes foi o mais ilustre? Não, o segredo não está nele. O mérito não está na sua capacidade. O mérito de Jabes está no verso 10. O segredo de Jabes está no verso 10. Ele se destacou. Ele mudou a sua história. Ele mudou a sua vida. Porque um belo dia, ele entrou na igreja e invocou o Deus de Israel. Glória a Deus. Entrou na igreja, logicamente eu estou dando um exemplo. Não tinha igreja na época, tinha templo. Estou dando um exemplo para você entender. Que pessoas mudam sua história a partir do momento que começam a invocar o Deus de Israel em suas vidas. O Deus de Israel. Não é qualquer Deus, não é outro Deus. É bem específico aqui. Não é Deus de madeira, não é Deus de gesso, não é Deus de outras religiões, não é o Deus das religiões evangélicas desvirtuadas, não. É o Deus de Israel, é o Deus da Bíblia, é o Deus vivo. A partir do momento que a pessoa começa a invocar o Deus bíblico, a sua história é transformada. Pastor, por que aquele fulano está lá naquele templo, lá há tanto tempo, e não muda a vida dele? Talvez ele não esteja invocando o Deus da Bíblia. Talvez esteja invocando o Deus que ele criou na mente dele, que ela criou na mente dele, que ele inventou um Deus. Santo casamenteiro, Deus Caixa Econômica Federal, Deus residencial, Deus qualquer outra coisa. Deus médico, Deus dentista, Deus não sei o quê. Não. O Deus de Israel, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor dos exércitos. Se você invocar o nome dele nessa noite, você pode mudar destino. Quem está entendendo essa palavra? Dá glória a Deus. E eu quero me ater aqui à palavra invocar. O verbo aqui, hebraico, utilizado, ele é muito forte. Ele é muito expressivo. É por isso que é traduzido como invocação. Ele não murmurou ao Deus de Israel. Ele não reclamou ao Deus de Israel. Ele nem mesmo clamou ao Deus de Israel. Olha o verbo que é utilizado aqui. Ele invocou o Deus de Israel. Ele invocou, ele chegou a Deus, e ele mudou a sua história, ele foi mais ilustre, porque ele disse, aí a gente vai entrar na oração de Jabes, que eu acho que não vai dar tempo de eu esmiuçar para vocês, mas eu posso fazer em outra oportunidade. Quem dera me abençoasses, e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Eu não vou entrar, é muito profunda essa oração, não vou entrar nela nesse momento. Talvez eu possa fazer isso sexta-feira que vem, no próximo encontro de oração aqui. Eu quero me ater aos versos 9 e 10, na parte A do verso 10, que fala sobre invocar. Diga invocar. Invocar a Deus. Esse verbo é importante. Você tem uma trajetória, você tem um rumo na tua vida, você tem questões na tua vida que você está precisando solucionar. Eu estou aqui para te apresentar um Deus que pode ser invocado, que pode ser chamado para viver com você. Se você invocar a esse Deus, amado irmão,
você pode brilhar. Essa que é a palavra ilustre. Ele foi mais ilustre, ele brilhou mais do que os seus irmãos. Ele se destacou no meio da multidão. No meio de tanto nome, de tanta genealogia, o Espírito Santo teve que parar e teve que dizer: olha, eu preciso parar aqui para contar a história desse homem, para contar a história dessa mulher, porque ele brilhou no meio daquela geração. Ele ou ela brilhou no meio daquele bairro profano e iníquo, porque ele era um homem, ele era uma mulher que não desistia de orar, que não desistia de clamar, mas que invocou o meu nome naquele ano, invocou o meu nome naquela sexta-feira, invocou o meu nome naquele lugar. Ele não olhou para o templo, ele não olhou para a idade do pastor, ela não olhou para a humildade da igreja, ele não olhou para a distância da igreja, ele não olhou talvez para a pobreza de algumas pessoas, ele simplesmente focou no pouco em invocar o meu nome. Ele ou ela foi fiel no pouco, e no muito eu a colocarei. Diga: eu vou invocar o nome do Senhor para brilhar. Nós temos pessoas que são uma escuridão só. Eu espero que não seja você. Mas você chega perto de pessoas que são uma escuridão terrível. Você chega perto das pessoas, fica até mais escuro. De trevas, né? A pessoa é uma treva, a pessoa é uma pessoa. E toda pessoa que não carrega o Espírito Santo, ela é treva. Toda pessoa que não é cheia do Espírito Santo, pode ser crente, pode ser o que for, se não for cheio do Espírito Santo, é treva. Aí você percebe que você fica meio... Porque são pessoas que não têm o Espírito de Deus. Agora, aqueles que invocam a Deus, eles são ilustres. E aqui eu não estou falando que você vai ser melhor que alguém. Eu estou falando que você vai ser diferente de alguém. Nós estamos aqui lendo o povo de Israel. Nomes de pessoas que eram do povo. Agora a Bíblia, ela estabelece, queridos e amados irmãos, que tem diferença entre ser povo, ser discípulo, entre ser povo e ser filho de Deus. De povo, as igrejas já estão muito cheias. Deus está procurando por filhos. De simpatizante, de evangélico, de IBGE, o Brasil já está cheio. Inclusive o Brasil está superando, até 2030 vai superar os católicos. A igreja evangélica está crescendo, está exponencialmente crescendo. As pessoas estão se tornando cada vez mais evangélicas. Mas isso daí está cheio no Brasil. Agora, discípulo de Cristo, que verdadeiramente toma a sua cruz todos os dias, filho de Deus, a Bíblia diz que Deus procura, olha para a terra e procura verdadeiros adoradores. A reflexão que o Espírito Santo quer deixar para você hoje é: quando a genealogia da tua família for citada e ele chegar no teu nome, eles vão poder dizer: olha, fulana, ciclano, né? Pensa no teu nome aí, foi mais ilustre do que todos os seus descendentes, porque em 2025 decidiu invocar o nome do Senhor. É isso o legado que você quer deixar para a tua família? É essa a história que você quer deixar? Eu fico imaginando Jabes, nem sem saber, sem nem pensar, que mais de 2.000 anos depois, quase 3.000 anos depois, nós estaríamos aqui no Brasil, aqui no Bairro Tararé, lendo a história dele. Você não consegue nem imaginar aonde o teu legado vai chegar, mas vai chegar em algum lugar. Você talvez saia da tua casa numa sexta-feira chuvosa, e para você é algo tão simples, para você é algo tão normal, talvez tão corriqueiro, tão rotineiro. Você sai da tua casa, vai para a igreja, e você nem está imaginando que essa tua decisão de sair da tua casa, de passar 40 minutos na igreja na sexta-feira, está mudando a história dos teus descendentes, está mudando a história da tua família, está mudando a história da tua casa. Aleluia! Quero encerrar falando sobre invocar o nome de Deus, Jeremias 29, 12. Nós somos uma igreja profética. Diga, igreja
profética. Cada igreja tem um cardápio. Cada igreja tem uma maneira de ser. E nós respeitamos todas as igrejas. Quando eu falo aqui de igrejas, eu não quero que você entenda que eu estou falando mal. A não ser que seja uma falsa igreja. Aí eu não só falo mal, como falo fortemente mesmo. Agora, cada igreja tem uma maneira de ser. Cada igreja tem uma liturgia. E a nossa igreja é profética. Então, nosso ministério, ele não se baseia no agora. O nosso ministério, ele está agora com os olhos no futuro. Nosso ministério, ele está vendo você aqui e está vendo você daqui a 10 anos. Diga glória a Deus. Pergunta para o pastor que está do lado aí. Você ainda vai estar aqui? Pergunta para ele. Agora fala assim, hein? Agora diga assim para ele assim, ó. Se você for desistir, não me leva junto. Fala para ele. Glória a Deus. Só não leva outro junto. Quer desistir, desiste, mas não leva o outro junto, aí quebra. Diga misericórdia. Leia comigo aqui, preste atenção. Jeremias 29, 12. Então vocês me invocarão, é Deus falando aqui. Se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Diga, se aproximar de Deus em oração. Você sai da tua casa, você vem até aqui, você se ajoelha. Quando você faz isso, talvez a tua mente não perceba, mas você está se aproximando de Deus. Verso 13. Vocês me buscarão, buscar a Deus, é isso que você está fazendo. Você sai da tua casa, você... Tem pessoas que vêm de longe, tem pessoas que vêm de perto. Você está em busca de algo. Quando você vai buscar alguma coisa, você se transiciona, você toma uma atitude, você vai lá buscar tal coisa. Você vem buscar a Deus. E Deus dá uma promessa. Quando vocês vêm me buscar, vocês me acharão. Quando me buscarem de todo o coração. Tem que buscar a Deus de todo o coração. Diga amém. Busca a Deus de coração. Ore de coração, se entrega. Não faça nada forçado. Força se você não está com vontade, mas se entrega, busca a Deus de coração com sinceridade. E aí Deus fala no verso 14 algo tão lindo. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei, olha aqui que lindo isso daqui foi o que Jabes fez. Farei com que mude a sorte de vocês. Olha aqui, quem quer ter a sua sorte mudada aí? Deus vai mudar a minha sorte, Deus vai mudar a minha vida. Está aqui, ó. Mudar a tua sorte, mudar a tua vida. Jabes teve a sorte dele mudada, só dava azar para os outros, mas ele invocou, ele buscou, ele tomou atitude. Eu sou grato a Deus por você que está aqui, que a chuva não te parou, você tomou atitude, você buscou. Satanás tentou te derrubar nessa semana, mas você se levantou, você está aqui, você buscou, você tomou atitude. Você só perde quando você desiste. Você não perde quando você cai, você perde quando você permanece caído. Diga glória a Deus. Você não perde quando você se suja na lama, você perde quando você permanece na lama. Se você caiu, se você falhou nessa semana, se aconteceu alguma coisa que você se afastou de Deus, o importante é você se levantar. O importante é você erguer a tua cabeça e vir à presença de Deus, porque aqui tem que ser o primeiro lugar quando você cai, quando você se afasta de Deus. Você tem que vir até Ele, porque Ele está de braços abertos para te receber. Diga glória a Deus. Não se afaste. Aí Ele fala ali, ó, vou mudar a sua sorte. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma profecia para o nosso bairro Itararé. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei. Você foi dispersado? Deus nessa igreja, nesse endereço do Marechal Deodoro 329 está congregando as pessoas. Diga, é Deus que congrega. É Deus que traz, é Deus que chama. Você tem que colocar isso na tua mente. Na igreja não é empresa. É Deus que estabelece as pessoas, é Deus que funda esse lugar, é Deus que traz. Foi Deus que chamou você, foi Deus que disse de Moirá, de Monvém. Deus chamou eles, implantou eles nesse lugar. Eu vos congregarei, eu congregarei vocês naquele lugar.
É Deus que chamou você pelo nome, se sinta honrado por isso. E disse: eu vou fazer você congregar naquele lugar por esse tempo. Eu congrego vocês, eu estabeleço vocês na igreja, eu trarei vocês de volta ao lugar. Quem quer voltar ao lugar de onde você nunca deveria ter saído? Nós temos um lema ali na placa ali: igreja quadrangular, um lugar para recomeçar. Toda sexta e todo domingo, esse é o lugar para você recomeçar a tua vida com Deus. Diga glória a Deus. Aí Jabes faz uma oração que agora eu vou me aprofundar na próxima oportunidade. Mas aqui eu quero ficar com esse segredo para o teu final de semana, para o teu dia. Invoque o nome do Senhor. Amanhã, quando você acordar, antes de trabalhar, antes de ir para os afazeres da tua casa, invoca o nome do Senhor. Domingo, invoca o nome do Senhor. Segunda-feira, invoca o nome do Senhor. Chama Deus para estar no teu dia. Diga glória a Deus. Invoca o nome dele e continua na presença dele. Não entristeça o Espírito Santo para que ele não se abandone você. Para que Deus, porque assim como ele vem, ele também vai. Então não entristeça o Espírito Santo. Se você entristecer, chama ele de novo, invoca de novo, que ele virá para te perdoar e para te acolher. Quem quer invocar o nome do Senhor nessa noite? Dá uma glória a Deus, né? Coloque-se de pé nessa noite em nome de Jesus. Diga: invocarei, e ele vai me responder. Aleluia. Pedir para os irmãos que me ajudar aqui, colocar a mesa aqui na frente, aqui. Pode trazer o celular. Traz aqui. Coloque. Aí. Obrigado. Vou colocar essa mesa aqui porque nós temos pedidos de oração aqui. A irmã estava